meta para construir a carreira na clínica, já falei de transição lá, hoje eu falei de planilhas de serviços, de produtos, para as pessoas conseguirem realmente ter outras atividades aí, porque é como faturar mais sem lotar a agenda. Então, para fazer isso também, os produtos e os serviços são interessantes. E é isso que eu tenho ensinado na aula de hoje lá. Hoje aqui agora eu vou fazer entrevista com a Silvana Cruz, depois eu vou falar com a Ana Magnes. Eu vou falar primeiro da Silvana, que a Silvana, ela é uma psicóloga que fez sua transição de carreira agora recente. Ela é do Rio de Janeiro e ela tem um propósito, ela é aluna do Método Equilíbrio Carreira e Família também, e ela tem um propósito muito interessante que é totalmente ligado à história de vida dela, às histórias de superação que ela passou e que ela hoje tem conseguido aí transformar a vida de muitas pessoas. E a Silvana é tão interessante que ela, em um dos módulos do curso, eu convidei ela para poder fazer uma intervenção e contar para as outras alunas da turma dela como que foi esse processo dela de atuação na clínica com desbloqueio, que é o que ela faz, desbloqueios emocionais. E as alunas amaram. E hoje elas têm indicado aí várias pessoas que estão com algum tipo de bloqueio para que a Silvana possa atuar, que ela possa intervir para as pessoas conseguirem ressignificar os seus bloqueios. Tudo bem, tem aluna aqui chegando, a Viviane, que lindas, a Cássia. Boa tarde para vocês todas. Deixa eu ver quem tá aqui. Que legal. Se tiver alguém que está na Semana Empreender também pode falar. Vou chamar aqui agora a Silvana para a gente já aproveitar aqui, para a gente já começar fazendo entrevista com as psicólogas com propósito, que hoje vivem da clínica e atuam com propósito. Vamos entender a história um pouquinho da Silvana, que é do Rio de Janeiro e trabalha com desbloqueios emocionais, que é psicóloga e fez uma transição recente. Pediu demissão de uma grande companhia aérea para poder atuar na clínica. Deixa eu ver se a Silvana vai entrar aqui agora. Ela tá demorando um pouquinho para entrar. Vamos ver se a internet ajuda. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Eu vou cancelar aqui para a gente ver se volta novamente. Que a Silvana, eu não sei. Deixa eu tentar com a Silvana novamente aqui, gente. Para a gente ver se a gente consegue colocar a Silvana aqui. Eu tô chamando aqui, tá dando conectando. Vamos ver se ela tá. Tudo Oi! bem? Que bom, conseguimos. Demorou um pouquinho, mas veio. Boa tarde a todos que estão aqui. Muito obrigada, Patrícia. Que bom te ver aqui. Muito obrigada por aceitar o convite, para eu poder fazer esse bate-papo, que eu sei que vai inspirar muitos psicólogos. Nós que estamos aí na Semana da Psicologia, né? Ontem foi nosso grande dia e continuamos aí com as lives, com as entrevistas até amanhã. E você tem uma história aí com seu propósito, com tudo que você já tem feito aí, transformando a vida das pessoas e principalmente com a sua vida, né, Silvana? Porque você fez uma mudança agora muito corajosa, se eu não me engano, agora foi em agosto, que você assinou o pedido de demissão. Então, assim, as pessoas, elas têm essa, assim como eu pedi também, as pessoas têm essa vontade de desprender dessas correntes e alçar novos ares, só que as pessoas ficam com muito medo do novo, do que vem, e eu queria que você contasse um pouquinho, se apresente primeiro, depois a gente vai falar um pouquinho aí dessa história sua, dessa história de transição de carreira, para inspirar outros profissionais aí da psicologia a entender o seu caminho e ver como que o seu trabalho está sendo muito marcante na vida das pessoas. Se apresente para as pessoas te conhecerem, Silvana. Maravilha. Obrigada, Patrícia, né, por essa oportunidade de estar aqui, né, falando com você e também contando a nossa história. Parabéns, psicóloga e todas as psicólogas que estão aqui, né? E ontem foi o nosso dia e eu fiquei muito feliz de estar me posicionando, né? Porque eu já me formei desde 2018. E como eu trabalhava na aviação já há 15 anos na Latam e muito feliz com a minha carreira como supervisora, fazendo treinamento, fazendo recrutamento e seleção. Ultimamente eu já estava
até atuando ali como coach em alguns feedbacks que eu gostava, né, de falar sobre diversos assuntos com os funcionários. Não era só trabalho, né, era aquela interação. E eu me sentia ali no papel de psicóloga, em torno de 100 funcionários ao longo dos 3 turnos, né? E aí, quando veio a pandemia, agora, eu vou falar que você já me apresentou aí, né? Como psicóloga, estou fazendo agora essa transição para palestrante e também atuando como coach, Sim, né? sim. Eu, desde março, que eu comecei a ficar um pouco mais ausente do trabalho, eu comecei fazendo trabalho voluntário, e aí, final de julho, surgiu a oportunidade de pedir a demissão, uma demissão voluntária, e foi onde eu tive essa coragem, que depois eu vou contar como foi que eu construí essa coragem aí para conseguir fazer essa transição de carreira, tá? Uhum. Então é isso, eu trabalho com TCC, terapia cognitivo-comportamental, são várias técnicas aí que têm ajudado muito em relação à crise de ansiedade, né? Até pessoas que têm depressão, pessoas que têm passado por luto, né, devido ao Covid. Eu tenho paciente que tem situações, né, de perdas agora, recente, e também os desbloqueios, né? A questão de traumas que eu fui identificando que a crise de ansiedade hoje, ou até mesmo aquela situação que a pessoa não consegue dar um passo, não consegue avançar, não consegue se posicionar, tanto nas redes sociais, quanto assumir o papel de psicólogo também, ou outras carreiras. E aí eu fui identificando que tem algo ali que pode ser ressignificado, e estou ajudando aí essas pessoas a se encontrarem e ressignificar esses momentos difíceis aí da vida. Então, o seu propósito seria ajudar as pessoas a desbloquearem esses traumas emocionais para elas ressignificarem a vida e conseguirem construir aí o que elas querem, né? Seja na carreira, nos aspectos emocionais. Então, seria isso, né? Desbloqueios emocionais. Algo nesse sentido. Sim, se libertando das dores, né? Dores que muitas vezes não tem. Hoje elas têm muito uma fala que, eu tô com medo do Covid, mas às vezes é uma outra dor, que aí você vai identificando que é algo que foi guardado, né? E ao longo dos anos aí, ela já tinha alguns sintomas, mas agora, nesse momento, está vivendo dores e falando sobre situações que, no real momento, dá a entender que é ansiedade, mas às vezes já é algo que foi criado. Então, eu estou ajudando essas pessoas a se livrarem dessas dores, né? Desses bloqueios. Como é que você construiu esse propósito? O que isso tem a ver com a sua história? Porque, por exemplo, na Semana Empreender, que tem algumas pessoas participando aqui, que é a semana para psicólogos que estão querendo empreender, faturar mais. Eu falo muito do propósito. E na aula 2, que foi na quarta-feira, é sobre nicho e propósito. E as pessoas ficam muito assim, mas como assim a minha história de vida? Às vezes elas levantam alguns pontos, mas elas têm dificuldades para poder selecionar aquele trecho que elas gostariam de falar. E como é que você assim, fez essa conexão com a sua história? Por que esses desbloqueios têm a ver com a sua história? Como é que você trouxe isso para o seu nicho? Bom, eu já tenho um histórico familiar também, né? Muito difícil em relação a questão mesmo de convivência, né? O ambiente ali não era tão saudável, né? Em relação a brigas, discussões, traumas que as crianças, que nós, quando eu e meus irmãos, nós passamos momentos muito difíceis, né? E eu, ao longo desses anos, eu fui desconstruindo aquilo e eu pensei, nossa, isso eu não queria viver isso, sabe, no meu lar, ou quem sabe e tem outras coisas também que aconteceram, sabe? Tanto os meus traumas em relação ao acidente e medo de repente, me posicionar e será que eu vou conseguir ajudar alguém? E a minha história, esses dias mesmo eu fiz uma palestra e nesse dia eu consegui atender várias pessoas e eu consegui identificar claramente que as pessoas que entravam no consultório para eu atender, eu tinha algo na minha história que se identificava com aquela dor, porque eu já tinha vivido. Então, assim, era questão familiar, questão com drogas, questão com traição, problemas com relacionamentos. Então, assim, eram diversas áreas que eu já tinha visto, já tinha presenciado. Eu falei, gente, como que isso hoje a gente entende que as nossas dores, as nossas cicatrizes, elas conseguem ajudar a curar outras feridas. Isso. Então, assim, o meu propósito vem disso, de colocar a minha história, tudo que eu já passei, eu estou vendo claramente que era como se fosse eu me preparando para que um dia eu pudesse ajudar outras pessoas com as mesmas dores,
porém dando ali uma orientação mais saudável, como que eu consegui me libertar, qual o caminho que eu segui, qual foi a forma que eu consegui buscar os estudos. Isso é muito poderoso, Silvana, porque a nossa energia muda quando a gente descobre esse propósito. Cada um tem o seu, por isso que eu falo que o psicólogo não tem concorrente, porque cada pessoa tem uma história, e é o que você falou, a musculatura, as dores, as cicatrizes, é aquela musculatura que a gente precisava de passar por ela para a gente ser preparado para ajudar outras pessoas. E quando a gente não vai até esse chamado, a gente começa a adoecer, ficar desconectado, fica sentindo que falta alguma coisa. E aí vem aquelas crises, né? Nossa, eu tô com dor no corpo, eu tô me sentindo mal, as coisas não funcionam, as coisas não fluem. Por quê? Você está omitindo o seu chamado de ajudar, principalmente com a psicologia, que é uma missão. Então, quanto é legal assim ver que a sua história hoje conecta até com outras histórias e as pessoas vêm até você, né? E você consegue perceber, gente, olha como que isso é marcante, como que eu consigo ajudar hoje com a psicologia, por eu ter vivenciado tudo aquilo lá atrás. E essa história sua do acidente, assim, o que que tem a ver com a... Conta um pouquinho, as pessoas não sabem, né, do seu acidente, que tem a ver com essa questão de bloqueio, que você fala tanto, assim. Então, hoje eu consigo identificar que cenas traumáticas também paralisam. E algumas sessões de desbloqueios é a questão de assalto, acidente, pessoas que não conseguem dirigir, ou então não conseguem sair sozinho de casa, não conseguem ficar no escuro, né? Tem que ficar sempre com uma luz acesa, uma televisão ligada. E aí eu vou identificando quais foram os motivos que levaram essa pessoa a estar com esse nível de ansiedade hoje. Também é devido a esses traumas. E o meu, na verdade, era a questão de gravar vídeo, fazer live. E eu falava, gente, mas por quê? E eu, assim, querendo trazer a minha mensagem, né, para que outras pessoas consigam, né, se identificar. E eu pensava, não, mas eu nasci de novo. Há 20 anos atrás, eu sofri um acidente, fui atropelada por um trem. Então, assim, eu tenho uma segunda chance já, eu já tive uma segunda chance de estar aqui nesse mundo e eu preciso que a minha voz, a minha mensagem chegue a mais pessoas, né? Então, eu comecei a pensar que eu tenho os meus dias, assim, eu vivo como se fosse o último dia, né? Então, eu beijo, eu abraço, eu digo que amo, eu falo... elogio, eu faço tudo que eu tenho dentro do meu coração, eu transmito. Independente de que se eu estou perto ou se eu estou longe, né? Com os meus pacientes, eu consigo conversar assim e transmitir esse carinho, transmitir esse amor. E hoje eu consigo atender gente dentro do Brasil, fora do Brasil, através do digital, né? Dessa posição de online que a gente consegue, tanto pelo Zoom, né? Fazendo grupo. Eu tive que abrir grupo de terapia, então hoje eu tenho um grupo todas as terças-feiras e eu consigo passar a minha mensagem. Tem gente de vários lugares do Brasil. Então, assim, hoje eu estou conseguindo cumprir a minha razão. Por que eu estou aqui? É para cumprir um propósito, assim, muito maior, de agradecer pela minha vida e deixar uma mensagem aqui todos os dias, né? Legal. Hoje eu estava comentando justamente isso lá no grupo que eu estou interagindo do WhatsApp, da Semana Empreender, que quando a gente às vezes tem uma timidez e a gente não quer avançar, às vezes é aquilo ali que a gente precisaria de realmente superar, porque não é sobre a gente, é sobre a mensagem que a gente quer passar, sobre as pessoas que a gente vai ajudar. Então não é mais sobre a gente, é sobre o que você está deixando de entregar para as pessoas, e aí você vai deixar de ajudar muitas pessoas se omitindo. Então é exatamente o que você falou e o quanto isso é poderoso, quanto isso mexe com a nossa emoção para poder conseguir desbloquear para falar em público, para fazer live, para gerar conteúdos. Agora, Silvana, nessa transição, as pessoas têm muita curiosidade. Como você faz para poder, fez, né? Para conseguir ter essa coragem? Como que foi esse processo para você? Qual que foi o seu dia do chega? O que que foi que virou a chave? Primeiro, eu fiquei 15 dias em casa em março com Covid, né? Então ali eu já fiquei fora do trabalho e aquilo já me incomodava. Falei, gente, não, como assim? Eu acho que eu não tô com esse Covid, porque na época eu não estava podendo fazer os exames. Enfim, em abril eu fiquei 28 dias em casa. Eu tinha tanta hora extra, minha carga horária era de 6 horas e eu trabalhava 12, 14. Então, assim, devido a contingências, né, no aeroporto, então acabou que eu tinha muitas horas. E eu fiquei 28 dias em casa. E nesses dias eu comecei a fazer caminhada aqui ao redor da minha casa e eu comecei a falar com Deus. Eu falei, Senhor, eu já sou formada, já tenho, né, a psicologia, já sou formada em coach, quero um dia ser palestrante.
E onde estão essas pessoas? Como que eu posso ajudá-las? E aí eu fiz o primeiro vídeo, me posicionei, falei com a minha equipe, né? Falei em reunião assim, de trabalho que eu estava atendendo como psicóloga voluntária. E aí surgiu a oportunidade de pegar 3 meses de licença não remunerada. E aí foi maio, junho e julho. Eu falei, então eu vou pegar, porque aí nesse momento eu vou entrando um pouco mais na psicologia, vou aprendendo. E assim foi. Esses 3 meses eu atendi, nas primeiras 2 semanas eu já estava com 30 pacientes, que era um que indica outro, que indica outro. E aí eu tive que montar grupo, né? Porque eu não tinha mais horários assim disponíveis, aí eu montei o grupo. E assim foi. Quando chegou no final de julho, abriu a demissão voluntária. E aí foi aquela luta interna, né? De você pensar e conversar e falar, gente, será que é o momento? 15 anos, eu sempre fui muito feliz na empresa, né? A Latam foi uma escola maravilhosa, então eu tive muitas oportunidades de viver muita coisa boa lá dentro, crescer como pessoa, como profissional. E eu não estava me sentindo mal na empresa. E eu falei, mas se eu não fizer isso, eu não vou conseguir assumir a psicologia, né? E eu quero muito poder viver. E uma das coisas que foi, assim, um marco, que foi quando eu comecei a ver os resultados, né? Nos 2 primeiros meses eu já conseguia ver pessoas se levantando, pessoas que estavam em depressão, com crise, e começava a me dar um feedback de que estavam se sentindo melhor e que né? E que eu queria continuar e pessoas me buscando e elas vão indicando outras, né? Outras pessoas que, olha, eu tô com uma pessoa que está me ajudando, está conseguindo. Então, assim, os resultados foram assim os mais motivadores, né? Que eu me inspirei, eu falei assim, gente, eu preciso ajudar essa geração e eu vou me posicionar cada vez mais. Foi onde que eu fiz, né? A solicitação. Dia 5 de agosto eu assinei a demissão e de lá para cá que aconteceu? Eu comecei a ser chamada para fazer palestra. Então, assim, quando eu tomei a decisão, dia 28 de julho, eu já tinha uma palestra programada. Fiz a palestra. E agora, na terça-feira, lá do mesmo local onde eu fui, que é a Comperja, é um local onde a Petrobras tem várias empresas, e uma empresa indicou a outra, então na terça a moça falou, Silvana, eu preciso de uma pessoa para fazer atendimento. Você pode? Você tem disponibilidade? E aí uma pessoa que já é livre, né, no sentido de CLT, não tem aquela obrigação. E aí eu falei, estou pronta, pode contar comigo. Peguei os pacientes daquele dia, remanejei para sexta, e aí eu consegui adequar os horários, mas eu fui pronta para fazer uma palestra, mesmo sem ser chamada. E aí foi onde que eu levei computador, pendrive, levei caixinha de som. E chegando lá, tive uma oportunidade de falar, gente, caso vocês precisem, eu tenho aqui material para fazer palestra sobre controlando a ansiedade e também desbloqueios emocionais. Pronto. Esse era o assunto do momento. Conseguiram me chamar para palestra e eu fiquei mais surpreendida quando eu entrei, eu achando que tinha umas 15, 30, 50 pessoas, tinha quase 400 homens de obra, que eles estavam lá esperando. E aí eu me posicionei, eu falei assim, essa é a minha primeira grande palestra, isso, né? Isso é. E aí foi onde que eu comentei algo que eu tenho... Você percebe, Silvana, que as oportunidades, elas aparecem e a gente, por medo, a gente às vezes não pega. Você meio que se ofereceu, gente, eu estou pronta aqui, se precisar para uma palestra. Sim. Quer dizer, a gente tem que criar o nosso espaço. A gente tem que oferecer, a gente tem que mostrar. E não é sobre a Silvana, é sobre as pessoas que você quer ajudar. Então é muito poderoso, assim. Você não vai, eu quero aparecer, eu sou blogueira, não. É sobre a sua causa, o seu propósito, as pessoas que você quer transformar. Então, isso faz a gente ter força para vencer medo, timidez, para poder conseguir realmente atuar dentro da psicologia. Então, muito legal a sua coragem, o seu empreendedorismo de ir, de avançar. Agora, Silvana, me fala uma coisa. Como que você me conheceu? Você é aluna, você me conheceu nesse meio do caminho aí, você acabou me conhecendo, acho que foi em julho, né? O que você tem feito no curso? O que você tem praticado? O que você vê como diferencial? Quais são suas conquistas? Olha, Patrícia, eu te conheci mais por causa das lives também, né? Mas o meu esposo também, ele incentivou muito, que ele falou, nossa, ela é muito próxima, né, das pessoas, então esse contato que você faz, essa interação,
de conversar com as pessoas que estão aqui na sua live, que eu estou aprendendo ainda a ter essa interação de ouvir as mensagens das pessoas. Então, foi esse primeiro contato, teve uma conexão muito grande, uma proximidade. Aí, quando você respondeu o WhatsApp, sabe? Ué, como assim? Porque parecia ser uma pessoa longe, distante, né? Uma pessoa já posicionada. Como assim ela responde? E aí ele começou a conversar e ele falou, não, a minha esposa também está fazendo transição de carreira. Foi onde ele me incentivou. E aí nós compramos o treinamento. E aí você, né, mais próximo ainda, ali dentro daquele treinamento, com um grupo de WhatsApp, eu tive a honra de ter você como mentora individual. Foi um dia antes da minha palestra, que aquilo ali foi um divisor de água, que você me clareou várias dicas, assim, inclusive um PDF lá sobre palestra que foi fundamental para que eu me posicionasse diferente. Então, assim, que carinho, que proximidade, né? Que contato que eu tive. Então, assim, esse foi aí já o primeiro instante que eu consegui viver. E lá dentro do curso, eu estou agora construindo também, né? Em relação a montar o consultório, fazer aquela coisa toda de como que eu vou transmitir tudo isso para o online, como eu me posiciono, as tarefas, igual agora eu já estou ensinando as tarefas que você passa lá, eu ensino para o meu grupo também, que eu falo, olha, tem umas tarefas legais, esses dias eu fiz vídeo do Trello, eu falei, gente, como isso aqui é importante, a gente precisa se organizar, e eu fiz vários quadrinhos, né, tanto na minha vida profissional, com os meus pacientes, com o meu grupo, com a minha supervisão que eu faço, meus exercícios físicos. Então, assim, mostrando para ele que é possível, sim, parar de procrastinar, né? Tem vídeo seu sobre procrastinação. Me ajudou muito na minha palestra, quando eu vi seu vídeo sobre ansiedade. Eu falei, gente, tá aqui, tá pronto. Eu só vou pegar aqui um pouco da mensagem, vou passar a minha mensagem, mas com a tua ajuda, né? Então, assim, tudo que a gente vai construindo lá, que a gente constrói aqui fora, que a gente vai adquirindo de lá, do seu treinamento. Então, assim, maravilhoso, Patrícia. Que bom. Fenomenal. Se todo mundo der valor, como eu tô dando, fazendo os pontinhos ali mais importantes e colocando em prática, né? Isso, mas que bom. Aprende e coloca em prática. Que aí você fica mais... O importante é colocar em prática para ter dúvida, para adaptar, para fazer do seu jeito. Porque eu falo que, na verdade, quando a gente tem um passo a passo estruturado, é você colocar o seu porquê, o seu propósito, montar de acordo com o objetivo que você tem, mas você encurta o caminho. Você não fica assim, gente, peraí, o que eu tenho que fazer? Ah, tá ali. Nossa, mas eu vou ter que fazer um grupo, tá ali. Né? Então você consegue ter uma certa segurança e aí você vence o medo, vence a procrastinação, porque não tem desculpa. A gente, às vezes, tem muitas desculpas, né? Ai, vai demorar, é muito trabalho, onde que eu vou achar? Então, e o grupo também. Vocês, como alunas, a gente tem um grupo exclusivo de alunas, vocês se empoderam muito, ajudam mutuamente, tem muita troca. Então, assim, compartilham como se fosse mesmo uma supervisão ali em grupo. Ah, eu vou atender tal caso a primeira vez, como é que eu faço? As pessoas vão lá e ajudam umas às outras. É muito legal, é muito rico a troca. E, Silvana, você quer deixar algum recado? Porque daqui a pouco eu vou falar com a nossa colega também, Ana Magnes. Quer deixar um recado para essa turma linda de psicólogos que estão aqui, que estão querendo aumentar, né, os seus resultados? Você que fez essa transição de uma maneira tão sublime, tão inspiradora para as outras pessoas. Quando a gente faz com o coração, acontece isso que você está falando. Por isso que eu falei que aumentar faturamento por si só não é o que eu quero ensinar para as pessoas. Elas trabalharem com amor, com coração, com seu propósito, porque a energia muda e as coisas começam a acontecer. E tem que ter coragem, porque tem que fazer escolhas. E a gente quer sempre, né? Ah, eu quero os dois, eu quero os dois. Não, mas escolha. Vai com tudo, mas tem que escolher. E eu queria saber do seu recado final para quem está aqui. Queria, né, já agradecer você. Ai, Patrícia, eu que agradeço, né, por essa oportunidade. E a todas que, de repente, estão com dúvida, a gente precisa, sim, eu considero você também nossa mentora, né? Então, nós precisamos ter uma pessoa que já deu alguns passos, sabe? Você já está na frente. Então, quando eu me posiciono, opa, eu vou caminhar, eu vou modelar quem já fez e deu certo, quem está conseguindo fazer com propósito, né? Que eu vejo muito amor nos seus olhos, na sua mensagem, no seu tom de voz. Então, assim, tudo que você conecta é porque as pessoas que vão se conectando também se identificam com esse seu perfil.
sabe? De querer levar uma mensagem, querer posicionar outras psicólogas, como eu tenho ajudado, eu chamo as meninas, vamos fazer live, né? Eu também quero ajudar, eu quero posicionar. Hoje eu marquei até com a Rosa, eu falei assim, olha, vamos fazer vídeo parado, porque eu gosto muito de fazer caminhando, né? E aí eu falei, não, vou tentar me posicionar para fazer num local. Então, assim, uma vai colocando metas com a outra, não vou me comprometer com você e a gente juntas, né? Nós vamos conseguir. Então, assim, essa interação no grupo é maravilhosa. Eu tenho tido contato muito bacana com elas, tenho tentado ajudar, né, de certa forma, e elas também me ajudam, e a gente vai se complementando. Então, assim, Patrícia, a minha mensagem tenham pessoas boas como referência, e você é uma dessas ótimas pessoas que a gente pode modelar e ter como uma pessoa que a gente só agradece. Todas as vezes que a gente tem nosso encontro nas quartas-feiras, você está ali sempre bem disposta, dando feedback, dando atenção, dando suporte. Então, assim, parabéns. E uma mensagem minha que você mesma me ajudou, né? No dia antes da minha palestra, você falou, Silvana, você já identificou ali qual é a sua mensagem? Porque é bacana você ter uma mensagem sua, né? Patrícia, está funcionando. Eu já usei, né, nas 3 palestras que eu já fiz, que é lidere a sua mente e seja autor dos seus resultados. Lindo. Então, como eu falava muito de liderança, você falou, Silvana, você fala de liderança e tal. Pois é, quando você tem o autocontrole, quando você lidera a sua mente, sim, você vai ser autor dos seus resultados. Então, eu fecho com essa mensagem, assim, com música, né? Com algo que realmente mexe com as emoções, e eu estou muito feliz de estar vivendo esse momento com você e com vocês, né? As meninas que estão no curso, no treinamento, e as pessoas que vão nos ouvir, né? Que vai ficar gravado. Quem passar por aqui, sintam-se abraçados e amados por nós também, né, Patrícia? Com certeza. Todas aí vão ter sucesso dentro das possibilidades de cada uma. E é o que a gente espera, que as pessoas se inspirem com histórias de profissionais que estão aí vivendo seu propósito, o quanto isso é poderoso. E eu tenho certeza que quem está escutando aqui tem pessoas que pensam assim, ah, mas isso não é para mim, ah, mas é difícil que eu estou começando, ah, a Silvana está começando. E aí ela começou a doar o amor dela na profissão e conseguiu reconstruir uma carreira depois de tantos anos atuando numa companhia aérea e tem tido resultado. Então, assim, é possível sim, desde que você faça por amor, com propósito, tenha brilho nos olhos, vence o medo. Então, assim, eu que queria te agradecer a sua vinda e, assim, te desejo muito sucesso. E eu tenho certeza que as alunas que estão aqui, algumas também, são super agradecidas, porque você já tem feito muitas transformações no nosso próprio grupo lá, com as suas intervenções, com seu apoio mesmo lá dentro do curso, né? Então, você está de parabéns, está no caminho certo. A psicologia é a profissão que você tem ter feito seguido mesmo, só prova que seu chamado era esse e você encarou o seu desafio e cada vez vai ser melhor, cada dia é melhor. Silvana, muito obrigada, tá? Pela sua vinda aqui com a gente, contribuiu muito. Um beijo. Eu que agradeço, Patrícia, um beijo, obrigada por tudo. Adorei todas essas palavras aí, ó, tocou meu coração. Obrigada, beijo. Obrigada a você, tchau. Tchau. Gente, que linda a Silvana falando pra gente como que ela conseguiu empreender em tão pouco tempo, atuando, vindo de uma companhia aérea. E ela conseguiu entrar para o mercado da clínica, atuando como psicóloga, se posicionando, fazendo palestras. Viram que ela tinha dificuldade de fazer palestra, por bloqueios, de achar que não poderia divulgar o trabalho. Então, assim, podemos sim, podemos muito mais. Eu vou chamar... Ah, que lindas as meninas estão falando. Rosiane falando que indica que sim, a Patrícia. A Fernanda, difícil mas é possível. Sim, a caminhada, a gente tem que saber que existe dificuldades, não é só flores, mas a gente tem que conseguir persistir e construir o nosso caminho. Quando você faz por amor, não tem dificuldade que vai te abater, porque você não faz aquilo por dinheiro, você faz porque você quer ajudar pessoas. E aí o que acontece? O dinheiro aparece. Quando você tira o foco do dinheiro, tira o foco em ajudar pessoas com seu propósito, com sua missão, você se torna uma imparável para gerar conteúdos, para gerar transformação. E a mágica acontece, as oportunidades surgem com isso, sua rentabilidade. Então, o caminho inverso, o caminho não é o dinheiro, o caminho é o coração. Então, eu vou chamar a outra colega nossa, que é a Ana Magnes. Deixa eu ver se ela já